Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Luiz Henrique. Nesse vídeo de hoje aqui, a gente vai fazer uma análise de betas do mercado acionário brasileiro. Basicamente, o que a gente quer fazer aqui é criar, diversas estimativas do beta, de diferentes empresas do mercado acionário brasileiro, com o objetivo de realizar uma análise exploratória, visando entender melhor qual é as relações do beta, nesse mercado ao longo do tempo e também, obter uma forma de saber como construir betas de setores específicos da economia. Adicionalmente, a gente tenta elaborar, ou melhor, faz a elaboração, de classificações de portfólio com base na alocação de betas elevados e baixos, tá? E a partir disso a gente avalia a eficácia da estratégia, proposta pelo KPM, como objetivo de saber, a eficiência de mercado proposta por essa teoria, Então, assim, a gente realiza testes de excesso de retorno e também traça a Security Market Line, tá? Bom, então o beta, como vocês sabem, é construído a partir do modelo de precificação de ativos, que foi construído lá pelo Sharpe, Littner e Mossing, em que a gente tem que a variação transversal nas taxas de retorno esperadas do ativo vão ser uma função da covariância entre o excesso de retorno do ativo e o excesso de retorno do portfólio de mercado. No caso, o coeficiente de regressão desses excessos de retorno de mercado nos excessos de retorno das ações é o que a gente chama de beta de mercado, tá? Então a gente vai estabelecer o KPM com base nessa equação aqui, em que a gente tem RIT, RIT aqui, que é o nosso retorno do ativo I no tempo T, menos o RFT aqui, que é a taxa de juros livre de risco, Então a gente tem um excesso dos retornos das ações, igual aqui o alfa, o parâmetro que é o intercepto, mais aqui o beta 1 ponderando o excesso de retorno de mercado, isto é, o RMT aqui, o retorno de mercado no tempo T, menos o RFT aqui. E adicionamos aqui um termo de erro, tá? Para os dados aqui, o que a gente vai utilizar? A gente vai pegar os dados de retornos diários de empresas participantes no índice Bovespa, tá? Então a gente tem que obter essa lista através da composição do índice Bovespa, tá? Que a gente encontra lá na B3. No caso meu aqui, eu utilizei do dia 30/10, tá? Que foi o dia que eu peguei essa composição, que é basicamente um arquivo CSV. Nesse arquivo, além da listagem de empresas, a composição, a porcentagem que ela tem sobre a composição, a gente encontra a separação por setores econômicos dessas empresas, o que vai ser útil na nossa análise. Para o caso do retorno livre de risco, a gente utiliza aqui o CDI diário, tá? E os dados que a gente vai pegar compreendem o período de 2021 até 10 de 2023, tá? Então aqui a gente faz os carregamentos das bibliotecas, faz a instalação aqui das bibliotecas que a gente não tem instalado, PyJanitor, Unidecode, Python BCB e Regtable Test. Fazemos a carregamento aqui, o Pandas, NumPy, Stats Models, Rolling OLS Stats Models, o Plot9, Seaborn, Databreaks, Percent Format e Date Format aqui para auxiliar na construção dos gráficos, o iFinance para a gente capturar os dados, o Janitor para limpar os dados, o Unidecode para auxiliar na limpeza dos dados, o SGS para pegar os dados CDI e o Prettify Result aqui para criar uma tabela dos resultados da nossa regressão que a gente vai fazer posteriormente. Então temos aqui a coleta e tratamento dos dados, em que a gente inicia com a composição do índice Bovespa. Essa composição do índice Bovespa é um arquivo que a gente obtém direto lá da página da B3, que ela oferece a cada dia a quantidade teórica, que é basicamente o peso que é relativo da ação sobre o índice Bovespa e quais ações compõem esse índice no dia, tá? No caso aqui eu peguei do dia 30 do 10, tá?
E é basicamente esse arquivo aqui que eu disponibilizei online para vocês, tá? Então a gente usa o read CSV aqui do Pandas para fazer a leitura e obviamente especificando aqui mudanças dentro dessa função de forma a conseguir fazer a leitura. Então a gente faz aqui o skip rows igual a 1, ou seja, está pulando uma linha, CEP aqui ponto e vírgula separador, né? O encode aqui igual a latino para a gente evitar caracteres latinos e não conseguir fazer a leitura do arquivo. O decimal do arquivo é uma vírgula, então a gente precisa fazer essa mudança. Index call aqui para ele não fazer a leitura da primeira coluna como índice, tá? Então, se a gente faz a leitura aqui desse arquivo, que seria o nosso arquivo bruto, então a gente teria aqui esse data frame aqui. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer limpeza das colunas, a gente precisa fazer a limpeza aqui dessa coluna de setor. O que eu quero também é adicionar aqui o ponto SA nessa coluna aqui do código, né, em que a gente vai obter uma forma fácil da gente obter todas essas ações aqui dentro da função do iFinance, né. A gente precisa retirar aqui os dados faltantes e também passar aqui a quantidade teórica para float. Então isso tudo a gente faz aqui, ó, nesse código posterior. Então a gente vai filtrar as linhas aqui onde a colunação não é o valor NA. A gente utiliza o PyJanitor para limpar as colunas, ou seja, usa clean names aqui. A gente vai atribuir novos valores às colunas aqui necessários para fazer as mudanças que a gente deseja, ou seja, a gente vai adicionar o SA aqui dentro da coluna código. A gente vai criar uma nova coluna chamada ticker com os valores de código, mais aqui uma mudança no valor aqui dessa empresa destacada, isso porque essa empresa, né, nesse código específico, ou melhor, nesse dataset específico, ela teve que ter uma alteração por causa que ela mudou o ticker nesses últimos tempos, tá? Então foi por isso que eu tive que fazer essa mudança. A gente retira aqui a barra dentro da coluna setor e coloca a coluna quantidade teórica em float, depois seleciona apenas aqui 3 colunas, tá? Como resultado a gente teria esses valores aqui, e o que eu vou fazer é simplesmente uma limpeza adicional nessa coluna aqui, ó, setor, tá? Então eu faço isso através de uma criação de uma função chamada cleanNames, e aí eu só aplico aqui essa função, e além disso eu faço uma limpeza adicional aqui sobre esses valores, tá? Então como resultado eu tenho esse data frame aqui. E a gente vai usar essa coluna tickers para buscar os dados das ações e usar essa coluna setor, né, para auxiliar na nossa análise. Quantidade teórica também vai auxiliar a gente. Para comprovar que a coluna setor tem valores únicos, a gente utiliza aqui, ó, symbols.setor, né? A gente pega a coluna e ponto unique para obter aqui um array para dizer, né, se a gente tem valores somente únicos, tá? Então, isso aqui é útil para a gente verificar se os dados estão todos limpos. Em seguida, a gente vai coletar os preços e calcular os retornos. E para facilitar a nossa vida, né, a gente pode fazer aqui a criação de uma função, né, para baixar os dados e calcular esses retornos diários simples, tá? Então, a gente vai definir aqui a lista de tickers de ações. Então, a gente pega aqui symbols, a coluna tickers, pegamos o ponto values, ou seja, um array aqui desses valores, e usamos toList aqui para passar esses valores em formato de lista. Além disso, adicionamos mais um valor nessa lista, que é o ticker do Ibovespa, tá? Para a gente ter o retorno de mercado. Adicionamos aqui em tickers. Em seguida, criamos uma função para coletar preço e calcular retornos, né? Que create returns. Então, esse aqui é uma função básica do que a gente já conhece. Então, usamos aqui create returns com tickers dentro dele, start aqui início de 2021 e end aqui 10/11 de 2023. O objeto que a gente vai ter é um índice aqui com data e diversas colunas para cada ativo obtido. Agora vamos coletar a taxa de livre de risco, né, CDI aqui. Então a gente usa o SGS, né, com a função get, e obtemos aqui o RF, que vai ter o código 12 lá na SGS. Período mesmo que a gente teve ali para as ações, e usamos também o método .div aqui com 100 inserido para a gente dividir os valores aqui do CDI por 100, né, já que ele tem formato de porcentagem, e assim ficar com a mesma escala que os retornos, tá?
Uma vez que a gente obtém o CDI, a gente vai juntar os dados e calcular o retorno em excesso, tá? Então a gente vai juntar aqui com a nossa data frame returns, tá? Então usamos join e dentro usamos o CDI, objeto criado aqui, e obtemos all returns. E agora fazemos a subtração da coluna RF de todas as colunas numéricas, tá? Então a gente vai criar aqui o all returns access e a gente vai pegar aqui para isso o all returns, colocamos um ponto apply para criar, ou melhor, para aplicar, né, uma função aqui sobre esses valores e usamos aqui o lambda para destacar os valores que a gente quer, tá? Então a gente usa aqui o x, né, que são as colunas, menos aqui, ou melhor, o x aqui é o meu data frame e menos aqui a coluna RF, tá? Somente, né, se for numérico. Então a gente aplica essa mudança e como resultado temos aqui todas as colunas como se fosse o except return. Obviamente, como a gente pegou aqui e subtraiu a mesma coluna, RF vai ter com valor nulo, tá? Então em seguida a gente já faz algumas mudanças adicionais aqui, como retirar a coluna RF, renomear a coluna aqui do Ibovespa, né, o ticker do Ibovespa para market, transformando de wild para long esses dados, né? E assim a gente tem aqui esse conjunto de dados agora, uma coluna para market, tá? Que é o nosso retorno aqui do Ibovespa, e vejam que obviamente ele repetiria aqui para cada para cada data, né, de acordo com a ação, o ticker aqui que é o ticker da ação e a coluna de retorno dessa ação ao longo do tempo, tá? O formato dessa forma que vai auxiliar a gente a construir aqui nossas análises. Agora que a gente já tem todas as entradas disponíveis, a gente vai fazer a estimação do beta. Então o que a gente vai fazer de estimativa aqui é o beta diário móvel, que vai oferecer uma capacidade da gente conseguir avaliar a evolução e a alteração da relação entre a ação, né, os retornos, né, ou melhor, desculpa, a ação setores, né, com seus retornos em relação ao risco de mercado ao longo do tempo, tá? Então, para pegar essa evolução que a gente chama de evolução mais presente, né, contemporânea, a gente vai usar o beta diário móvel para excluir esses valores mais antigos, né? Então, por isso que a gente faz essa criação de janelas deslizantes, tá? Então, que jeito que a gente faz isso? A gente faz isso usando a função rolling OLS do Stats Models, tá? Que permite a gente criar essa regressão em janelas deslizantes, tá? O método from formula só permite a gente criar a equação aqui. Mas no caso nosso aqui, a gente vai criar uma função para facilitar a nossa vida, tá? Então a gente define aqui row KPM estimation, que vai receber os dados, né, o nosso DF, window size, ou seja, o tamanho da janela, e o número mínimo de observações para caso acontecer algo, tá? Então a gente vai calcular essa regressão linear, né, com janela deslizante, e salvar aqui o resultado em result, tá? Então vai receber aqui todos os parâmetros de rolling LS. Do resultado disso aqui, o melhor, a gente vai salvar aqui em result, né? Em seguida, posteriormente fazendo o ajuste com fit e selecionando aqui o parâmetro market, tá? Ou seja, os valores estimados pelo coeficiente market. Então a gente salva aqui em result. Depois adicionamos um índice, ou seja, a coluna os valores da data, né? E depois convertemos o resultado para um data frame e mudamos o nome da coluna market para beta. Então a gente salva o result aqui e retorna esse result aqui para a gente. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai usar essa função aqui para estimar o coeficiente, né, beta de cada ação, tá? Então a gente vai definir aqui o nosso beta e o que a gente vai fazer é pegar o nosso conjunto de dados, our returns SS long, vamos dar um group by aqui por tickers e vamos aplicar aqui sobre esses valores agrupados, usando a assign aqui, a função, né, row KPM estimation, e retiramos os dados vazios. Como resultado, a gente tem aqui uma nova coluna de beta para cada valor no tempo de todas as ações que nós temos. Então vejam que basicamente a gente facilitou muito a nossa vida de conseguir lidar com um conjunto de dados grandes. Então a gente já pode começar a fazer a nossa análise aqui, né, a nossa distribuição de beta.
Então a gente vai dividir aqui essa divisão, né? Fazer uma divisão aqui de beta por setores, tá? Então a gente vai construir esse novo objeto, Beta Indices, em que a gente pega nosso data frame, né, de beta, faz uma junção com a coluna, ou melhor, o data frame symbols, né, pela coluna tickers, retiramos aqui dados faltantes e vamos agrupar aqui por setor e tickers para depois fazer uma média dos valores desse beta por setor. E assim a gente tem aqui esse data frame em que temos a coluna do setor, os tickers e o beta de cada setor. Então veja que a gente tem aqui um data frame menor, né, com 86 linhas. Dessa forma a gente consegue ver a distribuição, né, de beta por setor. Para facilitar o gráfico de boxplot, a gente vai ordenar aqui os valores pela mediana da maior mediana, né, do beta para a menor mediana do beta, só para ter o controle aqui do gráfico e ficar mais fácil da gente visualizar. Então eu crio aqui o gráfico usando o plot9, né, do boxplot, em que aqui no eixo X, né, a gente tem o nosso beta e aqui a gente tem os setores. Então vejam que a mediana mais alta do consumo cíclico. Em seguida temos bens industriais aqui, utilidade pública. O interessante é que por mais que a gente tenha aí uma mediana diferente para cada setor, a gente tem uma distribuição muito grande, né, desses valores. O que torna que por mais que a gente tenha ali padrões de cada setor, cada empresa, né, ela tem uma forma diferente, né, de se relacionar com o mercado. Outro tipo de visualização que a gente pode criar é a criação de percentis do beta, uma forma de a gente verificar, né, betas menores e até os maiores. Como a gente faz isso? A gente vai criar aqui beta quantiles, que a gente tem aqui beta, vamos usar o group by por data e vamos criar aqui os percentis, né, que vai ser o uso aqui da função quantile, em que a gente define aqui os critérios, né, 0.1, 1, ou seja, o mínimo, o máximo e os intervalos, ou seja, a cada 0.1. Isso não vai permitir a gente ter o percentil de 0.1 até 0.9. Iniciamos o índice aqui, renomeamos as colunas e multiplicamos aqui por 100 essa coluna de quantis, tá? Quantile aqui, tá? Que é o nosso percentis. Então assim a gente tem aqui esse data frame resultante. Então a gente tem aqui o data, quantile e beta. A gente pode visualizar para verificar, né, o percentil de cada beta, né, para entender qual é a relação entre eles ao longo do tempo, né. Então a gente tem aqui o percentil 90 do beta, né, dos maiores betas ao longo do tempo, e a gente vê que tem uma certa direção, né, entre eles ao longo do tempo, enquanto aqui o beta percentil 90 ele diminui, a gente tem uma relação contrária aqui do beta dos betas do percentil 10, tá? Para verificar essa relação, a gente pode construir uma matriz aqui de correlação, tá? Então a gente cria aqui a nossa correlação a partir dos dados pivotados do data frame beta quantiles. Então a gente faz esse pivô aqui, né? Vou mostrar aqui para vocês. E depois usa aqui o método core para fazer a correlação desses valores. Então com esses valores em correlation, a gente usa a função readmap aqui, colocando esses valores e assim criar esse mapa de calor aqui dessas correlações. E vejam, né, que de fato os betas eles são negativamente correlacionados a partir, né, da mudança de percentis, tá? Então aqui o percentil 10 e o percentil 90, né, eles têm correlações distintas, tá? Bom, então a gente já fez uma análise bem interessante dos betas estimados, né? Mas uma forma da gente fazer mais um tipo de análise, né, para entender um melhor modelo KPM é através das classificações de portfólio, né? Então, basicamente, a abordagem da gente poder criar a classificação de portfólio vai permitir que a gente avalie se o fator inerente, né, as ações que a gente está analisando, elas podem antecipar retornos futuros em excesso, ou seja,
se a gente tem o beta como um fator preponderante para a gente conseguir prever retornos futuros. Essa abordagem da gente classificar portfólios é basicamente uma forma interessante da gente saber como cada conjunto de ação compartilha semelhanças a uma relação, em uma relação, né, a uma variável específica. Então, no caso, isso é muito utilizado em fatores como tamanho de empresa, valor, no caso a gente está usando o risco de mercado, que é o beta, entre outros. Nesse caso, né, a gente vai dividir diversos portfólios a partir de critérios, né, de ordenação, a partir desse fator que a gente está utilizando, e a partir dessa classificação, dessa ordenação, né, que a gente está fazendo, a gente atribui, né, as discrepâncias, ou seja, a diferença na distribuição de retorno ao impacto dessa variável que a gente está analisando. No caso, né, é muito interessante isso porque permitiu que vários autores conseguissem fazer a análise do impacto de diversas variáveis que usualmente a gente não conseguiria analisar através dos métodos aqui empregados, como por exemplo, a gente tem variáveis contábeis, né, que são dispostas trimestralmente e que, portanto, por testes de séries temporais a gente não conseguiria, né, fazer nenhuma análise. Nesse caso, ele atribui, né, diferentes portfólios a partir de critérios através desse fator, e assim ele cria, né, portfólios sintéticos para conseguir configurar, né, a relação desse fator. Tá? No caso aqui, a gente vai usar a classificação de portfólios univariados usando o beta como característica principal. Então, uma classificação de portfólio univariado vai considerar apenas uma variável de classificação, nosso xt-1 aqui, né, um período anterior de I, em que aqui I denota a ação e T-1 indica que a característica é observável pelos investidores no momento T, né, -1 no caso. Então, o objetivo é a gente analisar a relação transversal entre xt-1 de I, né, e, obviamente, os retornos em excesso da ação RTI, né, no caso. Então, é uma forma interessante da gente fazer aqui a classificação de portfólios para fazer análise de retornos em excesso, tá? Então, a gente vai ilustrar aqui como as classificações de portfólio funcionam. Então, a gente vai utilizar as estimativas para o beta de mercado como a variável de classificação. Um ponto importante que vocês estão vendo que é xt-1, porque o objeto aqui de estudo, o fator de estudo, ele não pode ser conhecido de fato até o momento que a gente estava fazendo aqui a nossa análise, né? E isso é óbvio, né? Porque se a gente utilizar no presente, os investidores, eles no momento não sabiam dessa informação que a gente fazia, sabia, né, no caso. Então a gente tem que defasar nossos valores para poder fazer uma análise correta, tá? Então a gente vai fazer aqui a classificação desses dois portfólios, e um ponto importante é que a gente precisa classificar criando esses portfólios através de um método de alocação. E no caso a gente escolheu dois, ponderados pelo percentual relativo na composição do Ibovespa e o outro igualmente ponderado. Então a gente tem aqui a nossa data frame beta e a gente vai criar a defasagem desses valores do beta. Então a gente cria aqui esse beta lag, tá? Que vai ser basicamente essa defasagem, tá? Só fiz a defasagem aqui nesse código, e depois a gente vai juntar os dados com os dados de símbolos inicial lá que a gente criou com a composição do Ibovespa, tá? Então a gente cria aqui data for sorts, tá? Então vai ser esse data frame aqui, tá? Depois a gente vai precisar computar os portfólios conforme betas baixos e altos, ou seja, a gente está classificando dois tipos diferentes de ações, as que possuem beta alto e as que possuem beta baixo. Então a gente vai fazer o seguinte aqui, a gente vai pegar o data for sorts, a gente vai fazer um group by pela data, e a gente vai aplicar aqui dentro desses valores uma função, né, para criar uma coluna chamada portfólio. O que a gente vai aplicar aqui? A gente vai usar o método kcut aqui, que vai fazer essa classificação aqui conforme regras estabelecidas, ou seja, a gente vai criar uma regra aqui para a coluna beta lag, tá?
e que essa regra vai ser basicamente aqui dividida em em três classificações, de 0 a 0.5 e 1 aqui. Usamos o label go, low e high aqui. No caso aqui, esse aqui recebe percentis, tá? Então, do percentil 0 até 0.5 aqui, né, metade, e depois 1 aqui, tá? Então, a gente cria aqui essa classificação e depois a gente vai fazer o retorno médio desses portfólios. Então, a gente precisa agrupar aqui pelos valores do portfólio, pela data, e aplicar aqui a função np-average sobre os valores da coluna returns aqui para calcular esses retornos médios do portfólio. A ponderação desses retornos médios vai ser estabelecida de acordo com a coluna quantidade teórica aqui. Então a gente reinicia o índice e assim a gente tem esse data frame, em que a gente tem um portfólio aqui, ou seja, low e high, low para betas pequenos, né, e high para betas mais altos. Então a gente tem aqui nossa coluna de returns para cada ponto aqui desses valores. Aqui a gente está criando para valores do portfólio igualmente ponderado. Então a gente simplesmente tira aqui da função average do NumPy o argumento weights, tá? Então a gente tem aqui nosso beta portfólios EWP e aqui o beta portfólios comp. Então agora a gente tem aqui dois tipos diferentes, né, de metodologias, e a gente vai fazer uma avaliação de performance dos portfólios, né? Então a gente vai criar uma estratégia long short, né? Ou seja, a gente vai comprar o portfólio de alto beta e ao mesmo tempo a gente vai fazer uma venda descoberta de um portfólio de baixo beta, né? Assim, o que a gente pretende, né, é ter uma posição geral no mercado zero líquido, ou seja, a gente está fazendo um trade de arbitragem para conseguir reduzir, né, anular, né, o risco sistemático do nosso portfólio e obter somente aqueles betas em excesso, né, ou seja, aqueles betas que a gente obtém além do risco sistemático, tá? Então é assim que a gente vai criar o nosso beta long short aqui, o beta long short comp. Então a gente vai pegar aqui cada tipo de beta criado diferente, né, o da composição e o EWP, para poder fazer essa diferença de valor. Então eu vou pegar aqui beta portfólio comp.pivot table para girar esses dados, tá? Então a gente tem aqui esses valores que a gente está juntando, tá? Então deixa eu ver aqui. Acho que não ia dar eu criar dessa forma, mas aqui eu estou fazendo um pivô aqui para alterar a dinâmica da minha tabela. Reinicio o índice e crio uma nova coluna aqui com assign chamada long short, que vai receber a diferença entre os valores de high e low aqui. Então assim a gente tem aqui beta long short com long short, que é o retorno aqui excedente. O mesmo a gente faz aqui para o portfólio ponderado igualmente. Mas antes da gente fazer para o portfólio ponderado igualmente, a gente vai fazer aqui um teste. A gente vai calcular o retorno médio, o erro padrão correspondente, para testar se o portfólio long short em média produz retornos em excesso positivos ou negativos. Então na literatura, né, sobre testes de eficiência do KPM, né, a gente ajusta para autocorrelação usando a estatística de Newell West para testar a hipótese nula de que os retornos médios em excesso de portfólios são iguais a zero. Então basicamente a gente cria uma regressão aqui sobre esses valores do long short, tá, para saber se a gente tem excesso de retorno. Então a gente usa aqui o from formula do OLS e ajusta aqui setando o cov type, né, com a matriz de Newell West para a gente verificar os resultados aqui. O intercept é o nosso alfa e a gente tem que ver se a gente está gerando alfa de acordo com a significância aqui desse intercept. O que a gente quer é um intercepto menor, né, que o p-valor ali destacado, e aqui a gente tem um p-valor de 0.10, ou seja, a gente não consegue rejeitar a hipótese nula. O mesmo aqui a gente faz para o portfólio ponderado igualmente, e aqui a gente obtém um p-valor maior ainda para esse caso, tá?
Então, o que a gente tem é que ambos os dois modelos, né, não rejeitam a hipótese nula de que os retornos médios são iguais a zero. E, portanto, nessa estratégia de portfólio usando a mediana como ponto de corte, né, não gera retornos anormais. Bom, e se a gente quiser fazer uma classificação de diversos portfólios aqui, né? Então a gente vai criar um número arbitrário, né, de portfólios para a gente elencar aqui como que a gente tem a relação de betas estimados, né, com retornos e excesso. Então a gente vai fazer a criação de uma função que vai permitir a gente atribuir, né, esses portfólios teóricos. Então a gente vai definir aqui com a função quantile, né, esse breakpoint, né, esse ponto de quebra para a gente criar o nosso portfólio, os nossos portfólios, né, e a gente vai também criar uma forma da gente atribuir rótulos aos portfólios com base nos pontos de corte, tá? Então a gente tem aqui somente um nome para atribuir eles. Então a gente coloca aqui essa função assign portfólio. Então a gente vai criar 10 portfólios conforme o beta. Então a gente vai continuar somente aqui com ponderação pela % na composição do índice Bovespa. Então a gente cria aqui nosso beta portfólios da mesma forma que a gente criou antes. Entretanto, em apply a gente vai usar o assign aqui conforme a função assign portfólio, que vai receber x, beta lag e 10 aqui, tá? Depois a gente agrupa para simplesmente calcular os retornos médios do portfólio, e assim a gente tem uma nova coluna aqui chamada portfólio, que vai conter esses valores dos retornos. Então a gente pode, a partir aqui desse portfólio, né, desses portfólios, né, visualizar o alfa, né? Então a gente vai criar basicamente uma regressão para estimar o alfa e o beta deles. Então a gente faz o uso desse código para criar um sumário em que a gente tem aqui o número de portfólios, o alfa estimado, o beta e o retorno, tá? O retorno em excesso dele. Então a gente visualiza aqui os alfas do KPM dos portfólios classificados pelo beta aqui usando o Plot9. A gente vê em cada percentil aqui do beta, né? Ou seja, quanto menor o percentil, menor o beta, né? Quanto maior o percentil, maior o beta. A gente vê que ela não tem um padrão claro, né? Que ela não segue um padrão claro. Se a gente visualizar a Security Market Line, né? Ou seja, simplesmente computar aqui uma regressão dos valores desses portfólios, ou melhor, dos betas, né? A gente vai ver que, de fato, a gente não tem uma relação muito definida e pela nossa reta aqui ela identifica, né, uma relação negativa, ou seja, o beta, ele de fato não tem uma relação positiva com o retorno excedente aqui para o mercado acionário brasileiro durante o período analisado, tá? Que é uma descoberta bem interessante, certo? Então, basicamente esse código é bem grande, né? Um código bem extenso, mas eu fico por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.